Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta aí com mais um vídeo, mais uma questão de matemática envolvendo regra de 3. Uma regra de 3 simples, muita gente tem dificuldade e eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil, o quanto não existe bicho de 7 cabeças, beleza? Pessoal, dá essa força aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, a única coisa que a gente pede é isso aí, beleza galera? A gente vai tirar qualquer dúvida, se tiver dúvida em qualquer assunto de matemática, bota aqui embaixo nos comentários que a gente vai mostrar como se resolve para vocês, beleza? Então, bora lá. A questão é essa aqui, ó, uma regra de 3 simples. 8 pedreiros constroem uma casa em 24 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir essa mesma casa em apenas 6 dias? Então, é uma regra de 3 simples, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar quais são as grandezas e quantas são, beleza? 8 pedreiros constroem uma casa. Então a gente já sabe que aqui é uma grandeza, né? A quantidade de pedreiros, certo? Então, vou colocar aqui embaixo quantidade de pedreiros e a outra grandeza, qual é? Quantidade de pedreiros, quantidade de dias que esses pedreiros constroem esta casa, ok? Então, quantidade de pedreiros é uma grandeza e a segunda grandeza é quantidade de dias. Pronto, vou organizar dessa forma, colocar aqui quantidade de pedreiros e aqui do outro lado quantidade de dias. E aqui embaixo eu vou colocar os valores referentes à quantidade de pedreiros e do outro lado os valores referentes à quantidade de dias. Então, pessoal, 8 pedreiros constroem uma casa em 24 dias. Então aqui eu coloco a quantidade de pedreiros, certo? E do outro lado a quantidade de dias. Então, pessoal, agora vem a pergunta. Quantos pedreiros serão necessários para construir essa mesma casa em 6 dias? Eu sei quantos pedreiros são necessários? Não. Então vou colocar aqui abaixo do 8 uma variável. Posso colocar interrogação ou x, eu vou colocar uma interrogação, certo? Quantos pedreiros serão necessários para construir essa mesma casa em 6 dias? E o 6 eu vou colocar aqui embaixo. Sempre pedreiros abaixo de pedreiros e dias abaixo de dias. Pronto, a parte que eu vou identificar vai ficar aqui com interrogação, porque eu não sei ainda qual é o valor, certo? E aqui eu sei que a quantidade de dias é 6 dias. Então, quantos pedreiros serão necessários eu não sei. Coloco uma interrogação. Para construir essa mesma casa em 6 dias. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa é identificar as grandezas, se são inversamente ou diretamente proporcional, para poder resolver essa regra de 3. Então vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias? Eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Se eu aumento a quantidade dos valores de uma grandeza, a outra grandeza vai aumentar ou diminuir? É dessa forma que a gente vai saber se a regra de 3, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Se com 8 pedreiros ele faz uma casa em 24 dias, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, logicamente a quantidade de dias vai diminuir. Então eu sei que essa grandeza elas são inversamente proporcional. Então eu vou colocar umas setinhas aqui, uma para cima e outra para baixo, para que eu possa entender que essas grandezas são inversamente proporcional. Então, pessoal, coloquei uma setinha para cima, né, que eu vou aumentar a quantidade de pedreiros, e aqui uma setinha descendo, por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias da obra, beleza? Então isso aí identifica que as grandezas são inversamente proporcionais. Tem um bizu, a gente sabe que regra de 3 se faz cruzando, né? Multiplica cruzando, certo? Mas quando elas são inversamente proporcional, nós não vamos multiplicar cruzando. Nós vamos multiplicar na horizontal, do jeito que está aqui, na linha reta. 8 vezes 24 e a interrogação o x vezes 6. Né? Dessa forma aí que a gente vai resolver. Então, eu vou colocar 8 vezes 24, que vai ser igual, né? Eu vou colocar aqui um x no lugar da interrogação para ficar melhor, ok? A x vezes 6. Pronto, então eu montei, né, as grandezas, certo? Identifiquei os valores
identifiquei que são inversamente proporcional. Agora eu vou multiplicar quantidade de pedreiros vezes quantidade de dias. Quantidade de pedreiros vezes quantidade de dias. Lembrando, essa multiplicação só pode ser feita dessa forma quando as grandezas forem inversamente proporcional. Beleza, galera? Então, 8 vezes 24 vai ser igual a 6 vezes x, ou x vezes 6, que dá no mesmo, que vai ser igual a 6x. Então, 8 vezes 24, 192. 192 vai ser igual a 6x. Aí já entra numa equação do primeiro grau. Toda a regra de 3, ela sempre vai terminar em uma equação do primeiro grau. Isso aí a gente viu em vídeos anteriores. É só voltar lá no canal que vocês irão entender como funciona. Beleza? Bora lá. Então, veja que eu joguei o 6 que estava do lado direito da igualdade para cá, para o lado esquerdo, beleza? Então, C está multiplicando o x, o que é que ele faz? Ele vai para o outro lado da igualdade com o sinal contrário. Qual é o sinal contrário da multiplicação? É a divisão. Então, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Agora é só resolver. 192 dividido por 6, ou seja, x, que é o valor, que é a quantidade de pedreiros que a gente procura, vai ser igual a 192 dividido por 6. Então tá aí, pessoal. X é igual a 32. Então o resultado dessa regra de 3 simples, 8 pedreiros constroem uma casa em 24 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir essa mesma casa em apenas 6 dias? A gente identificou aqui as grandezas, né? Quantidade de pedreiros e quantidade de dias. Identificou se elas são diretamente ou inversamente proporcional. E nesse caso aqui, quando ela passa a ser inversamente proporcional, a gente pode multiplicar sem ser cruzando. 8 vezes 24, que vai ser igual a x vezes 6, que dá 6x. Então, 8 vezes 24, 192, que vai ser igual a 6x. 192 dividido por 6 vai ser igual a x. E x é igual a 32. Então, o resultado dessa regra de 3 simples é 32 pedreiros serão necessários para construir uma casa em 6 dias. Beleza? Esta mesma casa, na realidade. Valeu, galera. Um abraço, boa sorte e bons estudos.